Esse é o segundo bloco do Sala de Imprensa aqui na Grêmio TV, Grêmio no ar, né? E a gente conversando com o seu Verardi aqui na sala dele, no departamento de futebol do Estádio Olímpico, contando histórias. Já falou pra gente do que aconteceu lá em 77, o Oberdan, e agora tem os anos 80, porque o Grêmio conquistou o Campeonato Brasileiro em 81, deu aquele salto magnífico, conquistou a Libertadores da América, conquistou o Mundial com o Valdir Espinosa em 83, um técnico jovem, né? Algo que o Grêmio, de certa forma, apostou muito no Espinosa, né? Foi uma aposta pessoal do Dr. Fábio Koff. Quando a temporada começou, ele trouxe, vou trazer o Seguri lá do interior, lá de Bento Gonçalves. E depois, um fato que estamos lembrando aí, aquela insistência do Espinosa na contratação do Mário Sérgio. Ele estava na Alemanha assistindo um jogo do Hamburgo, né? Ele foi com o Tom Fritz e foram à Alemanha assistir um jogo do Hamburgo. E de lá, ele deve ter observado qualquer coisa, que como treinador, se enxerga e vê. E de lá começou, ele pediu publicamente via imprensa. Depois, quando chegou em Porto Alegre, ficou insistindo. E o Dr. Fábio resistiu um pouco. Porque o Mário Sérgio era um grande jogador, mas tinha fama tinha uma má fama. E o Espinosa, assim, o Espinosa tinha jogado com ele no Vitória da Bahia, como jogador. O Espinosa era um belo lateral direito e jogou com o Mário Sérgio lá. O Vitória tinha uma boa equipe. Ele disse assim, malandro fora do campo, mas dentro do campo sabe tudo, esse é o que eu quero. E ele me dizia com insistência, tragam esse jogador, pelo amor de Deus, que nós vamos ser campeões do mundo. Ele não tinha nenhuma dúvida contra isso. O Espinosa tinha convicção que ele ia fechar tudo que tinha que fechar. Realmente, de eu lembrar da década de 80, aquele momento mágico, em 83, terminar o jogo e eu estou ali olhando para um painel enorme no estádio. Primeira vez que eu tinha visto um telão num campo de futebol e estava lá escrito em belo português: parabéns, Grêmio, campeão do mundo. É uma coisa que, para lembrar para sempre, não tem como esquecer. E aquele grupo, seu Verardi, ele tinha jogadores não muito fáceis de conduzir, né? O Paulo Roberto, De Leon, Renato, Paulo César Caju, Mário Sérgio. Era um grupo difícil de conduzir. Como é que a direção conseguiu fazer com que esses jogadores, como disse o Espinosa, malandros fora de campo, comigo em campo eles vão jogar? Pois é isso que estamos dizendo. Agora, com a passagem recente do Renato aqui, dei uma entrevista acho que foi para a Globo, a respeito do Renato como jogador, como jovem. Todo mundo diz que esses cabelos brancos são coisas do Renato. Não. O Renato incomodava o adversário em campo, isso o Renato fazia, porque o tipo de vida que ele levava, nós sabíamos. Na verdade, o Renato não era beberrão. O Renato era e é, e ele diz para todo mundo que era e é mulherengo. E o problema dele era um mulherio, realmente, e ele, então, participava daquilo e quando não tinha condições de treinar, ele vinha aqui e dizia: não adianta, não vou lá que vou morrer, não tenho condições. Ele dizia. E o Espinosa administrou muito bem, o Renato administrou muito bem e todo o grupo. Porque o Espinosa tinha muita ascendência sobre o Mário Sérgio. Deu a oportunidade ao Mário Sérgio da conquista de um título de campeão do mundo. Um jogador que na época estava até meio desacreditado por causa da fama que ele tinha de... Não fama de jogador, ele era um excelente, baita de jogador. Mas o Espinosa tinha... Mas, na verdade, eu me lembro assim de brincar. Sabe o que eles faziam? Mas era coisa de criança. Só nós nos hospedamos em 83 num hotel em Gramado. O hotel foi inaugurado, tinha sido inaugurado, não tinha nem cozinha. Nós montamos a cozinha do hotel, levamos a nossa cozinheira de confiança para ter estrutura. E a família era ainda atendida pela família. E uma tarde eu devia estar repousando depois do almoço, comecei a ouvir tiro no meio do mato, tinha um matagal. Aí fui lá, o que será que alguém está caçando essa área? Daqui a pouco parece o Renato correndo e o Mário Sérgio atrás. Eu vou te matar, e atirava pro ar mesmo, não era, era uma parabela, sei lá o que arma ele tinha na mão. Quer dizer, esse tipo de brincadeira que nos deixava estarrecidos e assustados, né? Mas que depois saímos dali para ir treinar e era um treino de profissionais mesmo, profissionais. O Grêmio, na verdade, também foi preparadíssimo para aquele jogo contra a Coisa e demos a grande sorte,
Porque a felicidade que teve a direção do Grêmio foi contratar o Paulo César, que já estava no caso, mas era o jogador mais famoso do grupo. E os alemães se preocuparam no jogo com o Paulo César. O Espinosa deu uma função diferente para o Caju. O Caju foi mais lá para o lado esquerdo do campo e a articulação toda ficou com o Mário Sérgio, com toda aquela capacidade, aquela categoria que ele tinha, né? E realmente eles estavam perplexos. E os europeus ainda hoje, me perdoem os eruditos do futebol, os grandes técnicos de futebol, a gente vê um time europeu jogar, eles começam o jogo e terminam da mesma maneira. Deixa eu lhe perguntar, seu Verardi, também sobre a década de 90, para a gente encerrar com chave de ouro esse assunto, e nesse mesmo estilo da administração de um vestiário, porque o senhor tinha uns jovens também que não eram fáceis, né? Danley, Arilson, Carlos Miguel, mas também tinham aqueles mais experientes, como o Adilson, o Dinho e o goiano Paulo Nunes, Jardel, né? Então era um pessoal também que não devia ser fácil de lidar, né? Não, na verdade, não tinha nenhum fácil lá dentro do vestiário, mas o Luiz Felipe, com aquele jeito de xerifão dele, que ele estava no auge realmente da capacidade dele, né? E conseguiu administrar, mas faziam horrores. Fala sinceramente, esses faziam horrores, coisas assim. Tem uma história que dá para contar para gente? Não, infelizmente, daquele grupo não dá para contar, porque só vou lembrar uma vez que deu um incidente com um deles. Eu disse assim, olha aqui, guri, se tu fosse meu filho, tu ia apanhar de cinta, sabe? De tanta molecagem que faziam, mas depois jogavam aquele futebol da maneira que jogavam, aquele desprendimento, cara. Seu Verardi, obrigado por receber a equipe da Grêmio TV aqui e acho que nós vamos fazer mais programas para ouvir mais histórias, hein? Para falar sobre o Grêmio, conte sempre comigo, embora vocês sabem, vocês me respeitam, são meus amigos, sabem que eu não gosto muito mas falar sobre o Grêmio dá tanta alegria, tanto orgulho, e lembrar esses acontecimentos dos quais eu tive a suprema felicidade de participar, vou fazer sempre isso. Sempre bom participar e ouvir essas histórias do seu Verardi. Então, o Sala de Imprensa de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais uma atração, né? E você, claro, fica ligado sempre com a gente. É Grêmio TV, Grêmio no ar. Um grande abraço, Planeta Tricolor.